Olá, bom dia Rio Grande do Sul, são 11 horas e 39 minutos desta segunda-feira, 25 de julho. E atenção, bandidos se passando por policiais executam um casal dentro de casa na capital. Assassinatos ocorreram na presença de uma criança de 9 anos. O destaque inicial é com a Cris Viegas. Bom dia, Cris. Bom dia, Glauco. Pois é, esse grupo anunciou que era da polícia, entrou na casa e já foi atirando no casal. Foram vários disparos na cabeça do homem, vários na mulher, tudo com uma arma 9mm e na frente dessa menina, de apenas 9 anos, que acabou vendo aí a mãe e o padrasto morrerem na frente dela. A polícia está investigando o caso e a comunidade está bastante assustada lá no bairro Partenon. E não é para menos, daqui a pouco mais informações. Você imagina uma criança de 9 anos assistindo a tudo isso. Já já os detalhes com a Cris Viegas. E olha só, ainda hoje tem muita coisa aqui no SBT Rio Grande, semana que começa cheia de assuntos. Por exemplo, olha essa imagem que vai rodar aí, ó. Uma confusão que aconteceu num posto de combustíveis em Alegrete. Homens, mulheres brigando, aliás, rolando no chão, deu para ver aí que tinha uma mulher caída. O homem foi tentar apartar, também foi derrubado, mas o que levou a essa discussão, a esta briga, hein? Eu te garanto uma coisa, não foi o preço da gasolina, não. Daqui a pouco a gente mostra tudo sobre essa briga lá em Alegrete, na fronteira oeste. Em Santa Maria, um empresário foi morto dentro da própria empresa a tiros. O que será que a polícia já sabe sobre o crime, hein? Um crime que chama muito a atenção da região central do estado. Este empresário que foi morto dentro do próprio estabelecimento, que fez uma pessoa entrar lá e desferir vários tiros. Daqui a pouco também a gente fala sobre isso. E novos casos de feminicídios no estado. Que coisa. Em Igrejinha, o homem matou a ex-companheira depois de um relacionamento, presta atenção, de 26 anos. 26 anos de relacionamento. A vítima foi morta a facadas enquanto fazia as unhas em um salão de beleza. A gente está vendo aí as imagens deste suspeito. E já já nós tentamos pelo menos desvencilhar esta trama. Por que isso aconteceu? E para quem está procurando emprego, ai, quanta gente está, né? Vamos falar sobre novas vagas no Cine, aqui da capital. A maioria das oportunidades, você sabe para quê? A gente vai dizer, para construção civil. Você que está procurando emprego, atenção, tem vagas disponíveis e já já nós vamos dar os passos para você se candidatar a essas vagas. Tem muito esporte no SBT Rio Grande, 14 rodadas de invencibilidade, mais uma vitória para conta, com direito a gol de bicicleta. Que golaço do Diego Souza, hein? O Grêmio está na segunda colocação da Série B, mas mesmo assim, o técnico Roger está na mira da torcida do Grêmio? Como assim? Poxa, o Grêmio não tem como grande objetivo voltar para a primeira divisão. No momento estaria de volta, mas mesmo assim a torcida não perdoa o Roger. E tá calor, né? A semana começou com calor em pleno inverno. O veranico de julho que está tão bom, já tem dia e hora para acabar. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completa e a gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos, você viu aí, com muita informação no SBT Rio Grande. Já já. Voltamos com o SBT Rio Grande desta segunda-feira, 11 horas 47 minutos. Agora presta atenção nessa imagem aí, olha só. O vídeo, que a gente vai mostrar em seguida, mostra um segurança agredindo um idoso na entrada de um supermercado em Porto Alegre. Aí a imagem, olha só. Um idoso sendo agredido por um segurança de um supermercado. Quero conversar com o Guilherme Roquete, que está na redação. Guilherme,
Por que isso aconteceu, hein? Bom dia. Bom dia, Glauco. Bem-vindo de férias. Olha, a gente tem as versões aqui do supermercado e também de quem estava pelo local e acabou presenciando. Situações que divergem uma da outra. Mas a gente vai começar então, Glauco, falando quando é que isso aconteceu. Foi na quinta-feira da última semana, na Avenida Érico Veríssimo, bairro Menino Deus. Esse supermercado fica exatamente ali próximo, inclusive, da Avenida Ipiranga. Os vídeos mostram então esse segurança do local agredindo e entrando em vias de fato aí com esse idoso. Tem um momento, inclusive, que ele fala que tem 75 anos de idade, como estaria, então, segundo ele, sendo agredido. Acho que a gente pode até ouvir um trecho aí, vamos ver o que o pessoal nos diz. Vai ser processado! Mais para o início um pouquinho, quando voltar a imagem, ele fala. Agora aí, ó, a informação, então, de quando o idoso fala que tem 65 anos. Glauco, o impasse sobre a motivação nesse caso é que a informação que circulava pelas redes sociais dava conta de que teria sido uma briga política, porque o segurança estaria ali na parte de fora, o idoso estaria usando um adesivo referente a um pré-candidato à presidência da República. Mas a gente entrou em contato lá com o supermercado, que afirmou que dentro da loja havia um jovem que estaria furtando objetos. Esse segurança teria conduzido esse jovem para a parte de fora da loja e o idoso passou e acabou então intervendo nesta situação ali, porque o rapaz que estaria furtando, segundo a empresa, estaria sendo segurado por esse segurança, estaria sendo contido por esse segurança, melhor dizendo, e o idoso teria então intervido. A Brigada Militar foi acionada, o segurança e o idoso foram encaminhados então para exame de corpo de delito e não houve, então, a comprovação de lesão corporal nem no segurança, nem no idoso. Então, portanto, versões aí divergentes. A informação da empresa é que o segurança estava em período de experiência, Glauco, e foi desligado. Pois é. Agora eu quero considerar algumas coisas, Guilherme, você que está em casa. A informação que nós temos é que este idoso estaria identificado com o candidato a presidente, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e isso teria sido um dos motivos. Agora, o supermercado tem essa outra versão. O fato é que, o que o vídeo está nos mostrando? Bom, que esse idoso, ele deu pontapé no segurança. A gente não tem o processo anterior em vídeo, a gente já tem esse desenrolar da história. Mas é algo que, convenhamos, não interessa se é político, não interessa se estava roubando, furtando dentro da loja. Essa troca de agressões é, no mínimo, falta de civilidade. E nós estamos aqui, ó, vamos repetir, na frente. Isso é no pátio de um supermercado, aliás, é dentro do estabelecimento, porque o pátio pertence a esta empresa, né? E as pessoas ao redor, algumas fazendo imagens, outras condenando a atitude desse segurança. Agora, a informação que o Guilherme nos traz é que este rapaz acabou sendo, então, desligado. Por quê? No mínimo, Guilherme, há uma falta de preparo. Sim. Se houve até uma agressão por parte desse idoso, não é com agressão que você retribui um tratamento que você recebeu, né? Senão, onde é que nós vamos parar? Você já pensou, hein? E aí, no meio das contas, ô Glauco, a informação do supermercado é justamente que o jovem que estaria sendo contido por esse segurança fugiu, saiu de lá, deixou o local. Essa é a informação do supermercado. Que seria a origem de tudo. Exatamente. Seria o jovem seria a que origem. estaria lá fazendo, aprontando, né? Pegando Isso, coisas furtando, sem pagar. levando coisinha lá de dentro do supermercado. Tá aí a nota. Vamos ler. Lamentamos o ocorrido no dia 21, que foi a data, então, em que que foi registrado esse incidente, né, na unidade localizada na Avenida Érico Veríssimo. Tomamos as medidas cabíveis imediatamente, desligando o funcionário que agiu em desconformidade com as políticas da empresa, bem como o treinamento recebido. Seguimos trabalhando, blá, 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 blá. Bom, é o mínimo que se esperava, né? Está ali a assinatura do supermercado, Anuar Pese, que a gente conhece muito bem, que tem um trabalho muito bem feito junto à comunidade e, logicamente, não pode concordar com uma atitude dessas. E Glauco, a gente conhece ali o supermercado, eu morei ali do lado quase um ano, tu eu sei que já frequentou, e a gente sabe que isso nunca aconteceu com muita... Assim, eu nunca tinha visto, pelo menos, esse tipo de situação ali, né? Então, aí dá para imaginar que seja algo pontual. Agora, que se esclareça, que se determine, porque a polícia, Brigada Militar, informou que sim, houve um desentendimento entre ambas as partes, não houve a constatação da lesão corporal. Agora, seja pela questão do jovem que estava sendo contido, ou seja pela questão política, isto não pode acontecer. É inadmissível que a gente possa presenciar duas pessoas em duas vias de fato, assim, no meio da rua. Não, Que isso? É o tempo das cavernas agora. Não, e o que estava escrito ali, bater em velho. Bom, a gente não deve bater em ninguém, para começar. Tem a questão da legítima defesa, mas não sei se era um caso aí, sinceramente. E muita
muita coisa surge nessa época. Ah, porque foi briga eleitoral, porque sabe que é partidário de um contra partidário de outro. Nem sempre vai ser, mas acaba sendo uma desculpa. Agora, não tem justificativa. Muito obrigado, Guilherme. Show. Que sirva de exemplo aí para que outros seguranças não ajam dessa forma. E a gente não está falando especificamente de supermercado, de A, de B. Enfim, a gente está vendo que existe uma contaminação no país inteiro a respeito de intolerância. Essa que é a verdade. Vamos lá, então. 11 horas e 52 minutos. A gente segue aqui no SBT Rio Grande. Tem muito assunto ainda. Por exemplo, uma estelionatária foi presa em flagrante quando saía de um cartório no centro de Esteio. Agora, sabe por quê? Ela tentou dar um golpe numa moradora. Veja com exclusividade na matéria dele, do Guilherme Roquette. O anúncio feito em uma rede social era tentador. Uma casa com 2 quartos por R$37 mil no bairro Rio Branco, em Esteio. A justificativa para o valor baixo era que o imóvel estava situado em área verde. A negociação foi rápida. Eu disse para ela que eu não tinha esses 37 mil, mas que eu consegui 7 mil e se eu podia parcelar o restante, né? Aí ela disse que ia ver com a advogada. É que eu não preciso ouvir. O advogado dela se podia incluir isso no contrato de compra e venda. E aí, minutos depois ela me respondeu dizendo que dava, que ela ia incluir tudo certinho, as parcelas. Vítima e golpistas combinaram o encontro para o pagamento da entrada e a entrega da chave em um tabelionato no centro de Esteio. Toda a negociação e as parcelas seriam colocadas em um contrato. Como ia ser assinado em cartório, a vítima acreditou que a negociação era verdadeira, mas a assinatura era apenas um reconhecimento de firma. Na hora de entregar o dinheiro da entrada, a mãe da vítima desconfiou. A minha mãe apareceu, disse que leu melhor o contrato e viu que era como se fosse eu passando meus bens para ela, porque trocou tudo, né, os nomes de lugar, o meu e o dela. Ao invés dela estar passando, eu estaria passando para ela. A guarda municipal foi chamada e prendeu uma das golpistas próximo ao cartório onde o contrato foi assinado. A mulher já tem passagens por extorsão e organização criminosa. Nós identificamos, além dessa mulher que foi presa, mais 2 indivíduos que faziam contato com essa vítima. O golpe da casa própria está cada vez mais comum. Em geral, são anúncios na internet com preço bem abaixo do mercado. O golpista aceita receber uma entrada e depois desaparece. Golpe, a gente fala dia sim, dia também. Agora, você prestou atenção que tem até um cartório no meio da história. Há toda aquela vitrine. Ô, Guilherme, você que acompanhou bem, né, o enredo de todo esse golpe aí. Eles estão se especializando e teve até cartório no meio da história, Guilherme. Glauco, eu estava lá na delegacia de Esteio quando esse caso estava se desenrolando lá e a gente conseguiu conversar com essa jovem que foi a vítima. Quando tu encontras um anúncio com preço mais baixo, tu já começa a desconfiar. E se essa pessoa te diz que vai te levar num cartório para registrar tudo lá, continua desconfiando, meu amigo, porque ir no cartório, ir num tabelionato e assinar um papel, qualquer pessoa pode fazer, não é um contrato de compra e venda aquilo ali. Pode ser simplesmente um registro de firma, confirmar a firma. Eu posso fazer um contrato aqui dizendo: eu, Guilherme Roquette, confirmo que o Glauco Paza pode ser o melhor apresentador do SBT Rio Grande. Fechamos e aí agora. eu vou lá e assino e reconheço a minha firma. Isso qualquer cartório faz, não é garantia de segurança em nenhum negócio que a gente tenha. Então é preciso ficar claro. Às vezes, vamos no cartório e vamos registrar tudo lá. E as pessoas podem pensar o seguinte: não, então o negócio é quente, o negócio é sério. Não, meu amigo, não é. Não é contrato de compra e venda, então pode ser simplesmente um reconhecimento de firma e tudo certo. E os golpistas se aproveitam exatamente disso, tentam legitimar essa história, levando as pessoas até um cartório. Agora, deixa eu te contar, Guilherme, só a respeito de golpes, eu recebi uma mensagem nesse final de semana, no último aí, que eu estava de férias. Eu recebi uma mensagem no celular do meu banco, teoricamente, dizendo que o meu empréstimo tinha sido aprovado. Se eu não reconhecesse, eu tinha que ligar para o 0800. Sim. E eu liguei. Tudo aquilo que a gente fala aqui, para as pessoas não fazerem, não clicarem em link, não ligarem. Glauco. Eu me apavorei. Não, Guilherme, eu me apavorei. Era R$6 mil de empréstimo. Eu liguei para o 0800. Sim. Só que eu deixei passar muito tempo da hora que eles mandaram a mensagem. Quando eu liguei, ninguém atendeu do outro lado.
né? Ficou só uma musiquinha. Eu mandei pro banco, né, aquela mensagem. Disse, não manda, não clica, não, porque isso aí é golpe. Não sei. Ah, bom, aí já era tarde. Claro. Mas menos mal que eles não me atenderam. O que eu quero dizer com isso? Eles estão cada vez mais especializados. Neste caso, tem assinatura em cartório. Você vai lá, reconhece, firma, e não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista de compra e venda. E as pessoas acabam caindo. Infelizmente, é isso que está acontecendo nesse nosso Brasil, né? Tava procurando aqui, mas não vou conseguir encontrar agora, Glauco, aquelas mensagens que a gente responde assim, ó, que a gente recebe assim, ó. Tem um emprego em meio turno com salário de R$2.000, mande agora, meu amigo. Olha, eu até poderia aceitar um emprego no contraturno aqui da SBT com R$2.000, olha, ia dar uma bela grana. Gente, isso é golpe, gente, ignora, bloqueia o contato. Mas as pessoas ainda caem, assim como quase que o tio Glauco, ou o vô Glauco, como vocês preferirem, quase caiu. Muito obrigado, Guilherme. Fica a dica aí, tá? Desconfia, sempre. Quando o presente é demais, aquela história que o vô e a avó já contavam lá, ó, há muito tempo, continua valendo, tá? 11h58, quase meio-dia. Você que está fazendo o almoço aí, ou que já está almoçando, acompanhando as informações de todo o estado aqui no SBT Rio Grande. Um crime chocou a zona leste da capital nesta madrugada. Presta atenção, homens entraram numa casa e mataram um casal. Só que eles entraram se dizendo que eram da polícia. Uma criança de 9 anos presenciou tudo. Olha o que é crueldade, o que é a tragédia. Cris Viegas tem as informações deste caso. Cris, conta mais como tudo aconteceu. Pois é, Glauco. Olha, a comunidade ali no local está bastante assustada, né? Porque muitos moram há muito tempo por ali, muitos moram há mais de 30 anos e nos contaram mais cedo que isso nunca tinha acontecido ali no bairro. Esses homens chegaram, já foram anunciando que eram policiais, embora não estivessem com fardas, né? Não estivessem vestidos de policiais, mas anunciaram que eram da polícia, entraram na residência, que ficava nos fundos de uma primeira casa, e já começaram a atirar. Foram vários disparos contra o homem, que tinha 25 anos, disparos todos na cabeça, e outros disparos na mulher, que tinha 33 anos, disparos no tórax, no rosto, e também um outro que pegou no braço. A menina de 9 anos acabou presenciando aí a morte da mãe e do padrasto. A polícia foi chamada, né? E a polícia acredita que seja mais um caso, Glauco, de acerto de contas, né? Sim. Envolvimento com a criminalidade. Por quê? Esses homens que chegaram encapuzados, eles sabiam exatamente o endereço da família. Eles foram direto na casa, chegaram, né, anunciando que eram policiais, possivelmente para entrar com mais facilidade, já que tinha uma casa em frente, né? E essa família morava nos fundos. Então, a polícia acredita que isso seja, assim, uma retaliação, uma espécie de vingança. Detalhe, Glauco, o homem, uma das vítimas, né, esse homem aí de 25 anos, estava com uma tornozeleira eletrônica. Então, a polícia também acredita que ele tem aí envolvimento com uma facção criminosa, né, e que isso seja, então, mais um caso desses que a gente diariamente traz aqui, né? Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, a reportagem até mais completa a respeito deste assunto. Agora, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos de ouvir, de repente, da polícia a possibilidade de que esses criminosos, esses assassinos, sejam até, entre aspas, bonzinhos, porque eles pouparam uma criança de 9 anos, a menina que estava em casa e presenciou a morte deste casal, que viu tudo. Não, é uma sensação né, de impunidade, com muito impotência triste que a gente sente. É isso, né, Cris? Com certeza, Glauco. A gente foi mais cedo até o local, chegamos a acompanhar parte ali do trabalho da polícia e também da perícia, né? Os vizinhos que estavam todos ali em frente à casa, e a menina estava já na casa de uma vizinha. Ela estava em choque, né? Aguardava a chegada de um familiar que vinha de outro município. Então, imagina o choque dessa criança, o trauma dessa criança, vendo a família morrer na frente dela, né? Embora ela tenha sido poupada,
elevada, aí nas palavras da polícia, né? É um trauma que fica para a vida Mas inteira, sem né, dúvida, Glauco? sem É uma dúvida. criança que presencia uma cena horrorosa, né? Dentro de casa, na madrugada, né? E que não tem nada a ver, né? Se a mãe, se o padrasto Claro que tinha não. algo a ver com o crime, infelizmente acaba sendo vítima de uma situação dessa, né? E muita gente é levada por aquele pensamento simplista. Ah, mas estava com tornozeleira. Ah, porque tinha antecedentes. Ah, porque procurou tanto que achou. Gente, nós estamos falando de uma criança que não tem culpa se os pais, se os parentes, seja lá quem for, tem uma vida envolvida pelo crime. Essa criança não merece presenciar. E tanto que teve gente que disse assim, poxa, olha, isso não é julgamento, tá? Não é julgamento. Não é a minha opinião. Mas sim, teve gente que disse, poxa, será que não era melhor essa criança ter morrido? Porque olha o que ela acompanhou. Nossa. E olha o que ela vai levar para o resto da vida. É claro que não. A vida, ela é um direito inalienável. Claro a pessoa tem esse direito. Essa criança tem esse direito. Agora, como é que vai ser o futuro dela? Qual vai ser a sustentação, até o suporte psicológico que vai ter uma criança como essa? Bom, daqui a pouco a gente volta mais sobre esse assunto, Glauco, né, Cris? A gente mostra mais sobre esse assunto, mais informações da Cris Viegas, que está acompanhando passo a passo a investigação da polícia. Afinal de contas, onde é que foram esses criminosos? Como é que eles fugiram? Já mais informações a respeito deste crime. E você que está chegando agora, 12:04, aconteceu aqui no bairro Partenon, em Porto Alegre, um crime brutal, uma criança de 9 anos que acompanhou tudo. Olha só, o novo modelo da carteira de identidade, sabe que tem um novo modelo, né? Ele começa a ser emitido nesta semana. Aqui no estado, o serviço estará disponível a partir de amanhã. A nova identidade utilizará apenas o número do CPF. Veja aí. O César, de 6 anos, veio fazer a primeira via do RG, mas o pai não trouxe a certidão de nascimento. A família resolveu encarar o esquecimento pelo lado positivo. Na semana que vem, o menino já vai tirar o novo modelo de identidade. Vai facilitar muito. E em termos de tecnologia, né, o que a gente espera é que os sistemas cada vez mais sejam únicos, né, a fim de facilitar o manuseio por parte do cidadão. O novo modelo de carteira de identidade adotará o número do cadastro de pessoas físicas como registro único e válido em todo o país. Os primeiros estados a receber o novo documento serão Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, onde a emissão já começa na terça-feira. Hoje a gente pode ter um RG em cada estado, né? Então, isso vai facilitar o controle, né? O CPF ele vai ser o novo número do RG. O novo documento terá versão física e digital. Um QR Code permitirá a validação eletrônica e a verificação da impressão digital. Também será incluído um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes. Porém, só será válido para viagens pelo Mercosul. O modelo também permite a inclusão de informações extras, como o tipo sanguíneo, disposição de doar órgãos e alergias ou doenças graves. Para obter a nova carteira de identidade, será preciso ir até o órgão emissor do Estado com a certidão de nascimento ou casamento. O CPF deverá estar regularizado. Caso contrário, será preciso atualizar previamente os dados do CPF pela internet no site da Receita Federal. O prazo de validade varia conforme a idade da pessoa. 5 anos para crianças até os 12. Na faixa etária de 12 a 60 anos, a identidade precisa ser renovada a cada década. Depois disso, a validade do documento passa a ser indeterminada. E a gente estava conversando aqui, tenho que renovar a minha carteira. A minha, por exemplo, já passou há muito tempo. A emissão da carteira de identidade nacional começa na terça-feira, apenas para a primeira via e apenas no posto de identificação do IGP na Avenida Zenha 255, em Porto Alegre. Nessa segunda, o local não abre porque tem um treinamento interno. A partir de 4 de agosto, a primeira via da nova identidade será emitida por todos os postos e agências do Tudo Fácil. A segunda via deve começar em setembro, mas ainda sem data.
Mais detalhes no site www.igp.rs.gov.br. Daqui a pouco tem muito esporte aqui no SBT Rio Grande. Tem blocão do esporte pra gente falar muito sobre a derrota do Inter. Como assim falar muito sobre a derrota? Mas quem é o gremista que escreveu isso aí? A derrota do Inter pro Palmeiras. Não, é brincadeira. Mas tem notícia boa pro torcedor colorado, viu? Chama-se Alexandre Alemão, que teve ótima atuação no segundo tempo. Matheus Schenck, que estava chorando de saudade de mim. Eu voltei das férias, Schenck. Bom te ver de novo. E vamos falar então, a gente já mostrou que o Grêmio tá bem lá na abertura, ganhou mais uma. Mas e este Inter aí, ó? Com o Alexandre Alemão. E aí? Eu tava gostando tanto desses últimos dias, sabe? Porque, tipo, é muito legal ter tempo para falar, é muito legal, né? Ter tempo para explicar as ideias. A pessoa falsa. Tá no ar? Ele adora, mas ele não admite. Tá no ar? Ô, Glauco Paza, bem-vindo de volta. Alegria, satisfação recebê-lo nesta casa que é o SBT. Parabéns por voltar, Glauco Paza. No ar o discurso é esse, fora do ar o discurso é outro. De pau. Vamos lá. Chamado óleo de peroba. Mas olha só, a gente mostrou ali, né, o golaço do Alemão, que foi a principal notícia do Inter ontem, né, Glauco? A gente vai falar muito sobre o Alemão. O Inter tá buscando atacante, tá? E aí, o Alemão é banco ou é titular? E o Grêmio? Vai com o Lucas Leiva ou não vai? Daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouquinho mais se tu me deixar falar. Eu deixo, mas com todo gosto. Eu gosto muito de ouvir o Matheus Schenck. Tá bom. Não é tanto assim. Não é tanto assim. Já tem blocão do esporte, então, e muito Grêmio, Inter, tem gols, tem repercussão, enfim. 12:09. Olha só. Discussão entre mulheres termina em briga em Alegrete. Que confusão foi essa? Ô, Guilherme Roquete, eu vi as imagens. É um tal de sai pra lá, chega pra cá, puxa cabelo, empurra, derruba no chão. O que foi isso, Guilherme? Olha, Glauco, eu vou te dizer que fechou o pau no postinho, hein? Que Nossa coisa de louco. Senhora. Olha aí, tem até o pi aí pra gente não ouvir palavrão aqui ao meio-dia no SBT. Bom, Glauco, um bate-boca, gritaria, confusão. Essas imagens, elas circulam nas redes sociais e mostram, então, uma briga num posto de combustíveis lá em Alegrete. De acordo com as informações que a gente recebeu aqui no SBT, essas jovens seriam estudantes universitárias, Glauco, acadêmicas. Tá. Né? Elas têm educação já e estão buscando mais educação. Ou deveriam ter educação. Pois então, essas jovens, elas teriam um desentendimento lá nessa loja de conveniência do posto e do lado de fora da loja de conveniência a discussão ficou bem mais acalorada. De acordo com relatos, outras pessoas aí tentaram intervir para controlar a situação, mas a Brigada Militar, que deveria, não foi acionada. Não tem registro de nenhum ferido nesse caso, mas é lógico que essa imagem aí, deplorável, né, Glauco? Gente rolando no chão, molhar a roupa ainda ali no asfalto molhado, né? É óbvio que essa imagem aí ganhou repercussão e circulou nas redes sociais e aí tá aqui aparecendo na televisão, né? Eu imagino Alegrete, uma cidade tão querida, com tanta tradição, evoca aquele espírito, né, do gaúcho, que é vendo uma imagem, virou assunto certamente da cidade, até porque virou assunto nas redes sociais em tudo que é parte. Sim. Agora, presta atenção, a gente borrou um pouco a imagem, porque a gente não pode identificar, uma questão de legislação, enfim, mas dá bem para perceber. Mas ali era posto, né? Esse posto era muito álcool. Eu acho que gasolina não tinha muito, mas tinha álcool que não era pouco, Guilherme. Possivelmente. Em determinado momento tem um rapaz ali que tenta apartar, também é derrubado. E tem até uma espécie de narração e gente gritando, porque sempre tem aqueles que ficam fazendo a imagem, né? São candidatos a cinegrafista numa TV grande aí. Daqui a pouco vão fazer ficha aí nas emissoras de TV, porque tem sempre alguém filmando, poucos apartando. Agora, é muito palavrão, é muita coisa feia, é uma coisa lamentável. E assim, Glauco, no meio da chuva ali, o cara que caiu de costas no chão, acho que ficou com o derrière molhado ali, porque vou te contar, hein? Não vou explicar o que é isso, não adianta me perguntar, isso vem de uma novela antiga de 89, eu não vou explicar o que é agora. Mas em Alegrete não tem derrière, não, lá tem a bunda mesmo, que o cara caiu de bunda, sujou a bunda.
E vou te dizer uma coisa, assim, ó. Vamos lá. Não sei se eu consigo falar agora, mas eu tô tentando. Não, é que eu tô imaginando o pai, a mãe que estão em casa, né? Os filhos, adolescentes que vão para se divertir. Vamos tomar uma coisinha, porque, né, se é maior de idade, não tem problema nenhum, vai tomar uma coisinha lá. Mas acaba protagonizando isso aí, que é uma coisa lamentável, é um negócio deprimente. No posto de combustíveis, em determinado momento, tá borrado ali, mas tem um frentista, tem um funcionário, que ele fica olhando assim, Guilherme, ele fica olhando assim, diz, meu Deus, o que é isso? Será que eu aparto? Será que o que eu faço nessa situação? E sabe qual é o problema que eu vejo maior nesse caso aí? Além, é claro, das pessoas ficarem agredidas, feridas, machucadas, ou, né, crescer a situação, pegar uma garrafa. Agora, o pior é quando tem quebra-quebra, porque aí o dono do estabelecimento é que sai no prejuízo. Aí... A gente já viu isso aqui no SBT. Felizmente, nesse caso aí, não teve. Agora, esse posto, ô Glauco, outra informação que a gente tem aqui, é conhecido por ter o juntamento da gurizada. Isso é óbvio, isso em cidade do interior é o que mais acontece. Inclusive você que é do interior, né? Eu também sou do interior, a gente sabe que tem o bobódromo, que é o pessoal passa de carro, né? Pra mostrar, aqui ó, hein? Esse é o meu Fuscal. O pessoal passa de carro. Tem o posto que o pessoal bebe no posto, bebe sim. Eu não sei se tem casa noturna ali perto, mas no posto bebe sim, e sai dirigindo. E nesse caso aí me parece que a rusga era realmente entre elas, né? A Maica Taissa tem que inventar esses nomes. São lutadoras no mau sentido. Que coisa, que vergonha, que vexame. Lamentável. Lamentável. Um abraço a toda a população de Alegrete, mas que não merece isso que está acontecendo aí. Pelo amor de Deus, olha só que coisa feia. 12h, 14 minutos, a gente vai falar agora de um assunto muito grave, um assunto muito triste que aconteceu lá na região central do estado. Desculpa, eu estava na errada aqui. Eu estava tentando localizar aqui mais informações, que foi lá na minha querida Santa Maria, né? Um empresário foi morto a tiros lá em Santa Maria, no centro do estado, e o Guilherme Fadanelli tem mais informações sobre esta tragédia. Ele foi morto dentro da própria empresa, né, Guilherme? Boa tarde. Exatamente, Glauco. Boa tarde. Ele foi morto dentro da casa de carne de propriedade dele, da família dele, em um local, Glauco, que é um bairro de Zona Nobre, lá de Santa Maria. Segundo as informações da polícia, esse caso aconteceu perto das 11 horas da noite da última sexta-feira, quando um homem armado entrou na loja e deu 2 tiros contra o comerciante. O criminoso fugiu com outro homem que o aguardava próximo à porta. Clientes chamaram a Brigada Militar, que chegou quando a vítima já estava sem vida. A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio, já que até o momento não foi constatado que algo tenha sido levado depois desse crime. Ele foi enterrado ontem de manhã no cemitério de Ivorá, também lá na região central do estado, Glauco. Pois é, eu estava acompanhando aqui, Fadanelli, as informações deste local, é o bairro São José. Este bairro ele fica entre 2 rodovias que são das principais da região central do estado. É um bairro residencial, é um bairro relativamente novo, com condomínios, e que este rapaz aí, que é nascido lá na região da fronteira, resolveu estabelecer uma loja de carnes, que a gente está vendo aí nas imagens, né? E era muito conhecido, ele inclusive já foi em outra cidade candidato a vereador, enfim. A polícia agora está atrás de motivações. O que teria levado a este ou estes criminosos entrarem neste local? E a informação que nós temos é de que havia clientes, ou seja, gente que acompanhou tudo e que ligou para a polícia e que talvez estes possam dar mais informações até da forma como procederam esses criminosos. Se eles falaram alguma coisa, se eles disseram algo, como eles fugiram, né? Até porque a polícia tem que ir atrás e localizar este ou estes assassinos. Muito obrigado, Fadanelli. A gente continua acompanhando porque realmente é um crime que chocou a região central do estado e a gente fica, logicamente, impactado e mostra para vocês, procurando, afinal de contas, os motivos por que isso aconteceu. Olha só, antes de ir para o próximo assunto, eu tinha deixado aqui de lado, mas não de forma proposital, as mensagens dos nossos amigos de todo o estado que estão nos acompanhando aí. Por exemplo, a Ana de Gravataí está dando bom retorno. Muito obrigado, eu que estou voltando de férias, eu que agradeço por estar aqui com vocês. Manda um beijo pra gente que está em férias, estamos em férias escolares. Penélope Paula de Gravataí, beijo pra vocês. Bem-vindo de volta é a Ângela Jungs de 2 irmãos, Encruzilhada do Sul, Daniel e a esposa Carla,
sempre de olho, muito obrigado. Assim como o Marcelo Camargo, de Vacaria, todo o estado aqui acompanhando o SBT Rio Grande. Assim como a Jussara, de Santa Rosa, beijão para vocês. Nós é que nos sentimos honrados com as companhias de vocês em todo o estado. Meio-dia, 17 minutos. Neste domingo, amigos e familiares de Alice Moraes fizeram uma manifestação no Parque da Redenção, aqui na capital. A jovem morreu no último final de semana após passar mal no show da cantora Luísa Sonza. A emoção marcou o encontro que pedia justiça por Alice em Porto Alegre. A jovem de 27 anos estava com a formatura em veterinária marcada para janeiro. Ela era amante dos animais. Já havia resgatado mais de 20 cães das ruas em situação de abandono. Querida e admirada por todos que a conheciam. Uma menina muito amável, assim, né? Que estava sempre muito preocupada com as pessoas. Então, por isso que a gente está buscando justiça. Ela era maravilhosa com todo mundo que ela nem conhecia às vezes. Ela ajudava todo mundo, ela estava sempre rindo e sempre muito feliz. De acordo com testemunhas que acompanhavam a Alice, ela estava bem, aproveitando o show quando disse para as amigas que iria ao banheiro. Neste momento passou mal e foi levada por socorristas até a ambulância. A enfermeira mencionou que os socorristas encontraram ela no banheiro e levaram até lá. E quem teria escrito a mensagem? A enfermeira. Ela pegou o celular e escreveu a mensagem para ti? Isso. Não tinha a senha? Eu não sei te dizer, mas pelo que ela me disse, quem escreveu a mensagem foi ela própria, a enfermeira. Andréa estava em outro setor do show quando soube que a irmã passava mal. Ela conta que ficou mais de 1h30 pedindo atendimento médico para Alice, que foi sentada numa cadeira ao lado da ambulância. Eu questionei a profissional que estava lá se não tinha como dar algum medicamento, levá-la para o hospital. Ela disse que não tinha o que fazer, que eu tinha que levá-la para casa e que ela só estava bêbada e que não tinha o que fazer. Independente do que a minha irmã tenha morrido, a gente não está interessado, motivo, né? A gente quer entender o porquê que ela ficou 1h30 sem nenhum tipo de atendimento. O show aconteceu no Pepsi On Stage, ao lado do aeroporto. A produtora afirma que seguiu todas as exigências e protocolos. A empresa de emergência médica declarou que a paciente recebeu todo o atendimento possível. Alice teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. A cantora Luísa Sonza se manifestou em suas redes sociais quando soube da tragédia. Ela se disse arrasada e disse que espera que o caso seja apurado o mais rápido possível. Kiko, pobre família, né? Uma jovem que sai para ir num show, se divertir e os pais acabam tendo que providenciar o funeral. Trabalho para a polícia, para a perícia, para saber, afinal de contas, o que causou a morte e por que esta negligência. Não dá para dizer outra coisa que não seja. Negligência, sim. Esperar todo esse tempo pelo atendimento. E eu repito, pobres pais. Daqui a pouco mais mensagens. Todo o pessoal do Rio Grande do Sul mandando mensagens pra gente aqui, muito obrigado. A gente vai falar daqui a pouco sobre o clima, porque lá em Sananduva tá muito quente. Tá quente em todo o estado. Aqui em Porto Alegre também tá quente. Nem parece que estamos em pleno inverno. Já, mais informações sobre a previsão do tempo e prepare-se, viu? Que parece que o negócio, Bom, daqui a pouco. Meio-dia, 21 minutos, agora vamos falar sobre um assunto que, infelizmente, tem sido recorrente aqui no SBT Rio Grande. Casos de feminicídios, e são novos casos. Um deles aconteceu no sábado em Igrejinha, dentro de um salão de beleza. Os detalhes com o Guilherme Fadanelli. Como foi que aconteceu este crime, Guilherme? Pois é, Glauco, como você disse, esse crime ocorreu na manhã de sábado, quando um homem de 47 anos invadiu o salão de beleza onde estava a ex-companheira fazendo as unhas. A gente tem aí imagens, Maria Josiane Barcelos, de 43 anos, ela foi esfaqueada no abdômen e nas pernas. O motivo, Glauco? Olha só, segundo testemunhas, o homem não aceitava o término do casamento.
Maria chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Depois do crime, o representante comercial, que não teve o nome divulgado pela polícia, fugiu de carro em direção à cidade de Três Coroas. Imagens de câmeras de segurança mostram esse homem caminhando tranquilamente lá em Três Coroas após cometer o crime. Ele abandonou o carro na cidade. O veículo, foi localizado no mesmo dia pela polícia. Já na tarde de domingo, o autor desse crime se jogou contra um caminhão na BR-116 em Novo Hamburgo. Ele teve traumatismo craniano e lesões no corpo. Foi preso preventivamente e agora segue internado em estado grave. Só para a gente contextualizar aí sobre essa vítima, infelizmente, né, Glauco? Maria era professora em uma creche municipal de Igrejinha. Ela e o ex tiveram um relacionamento de 26 anos e tem 2 filhos, um rapaz de 19 e uma menina de 17. O autor do crime não aceitava o fato de que Maria não queria reatar o casamento. Eles estavam separados havia 4 meses. Segundo a polícia, não havia registro de violência doméstica recente do homem com relação à vítima, a Maria. E olha só, Glauco, a gente segue falando de feminicídio, infelizmente, né? Porque esse não foi o único registrado aqui no estado nas últimas horas. Em Porto Alegre, Glauco, uma mulher de 45 anos foi morta pelo ex-namorado a tiros. O homem de 46 anos cometeu suicídio depois. O crime foi na noite de ontem. O autor já tinha antecedentes criminais, incluindo por crime sexual contra vulnerável. E na madrugada de hoje, mais um caso. Uma mulher foi morta por um disparo de arma de fogo em linha Cepé, que fica no interior de Venâncio Aires, lá no centro do estado. Ela foi identificada como Elisane Schneider-Noll, de 55 anos. Segundo a polícia, Glauco, o autor do crime é o ex-companheiro dela, que durante a ação ainda teria atirado em um familiar dela, que também estava nesse mesmo local. A mulher chegou a ser levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O outro familiar segue internado lá na Casa de Saúde de Venâncio Aires. A polícia está investigando esse caso, mais esse feminicídio, infelizmente, aqui no nosso estado. E em comum, né, Glauco? Sempre essa questão do ex que não aceita o término do relacionamento. É aquilo que a gente fala aqui. Eu, André, falamos todo momento. Mudam os personagens, o enredo é mais ou menos o mesmo, a situação é a mesma, só muda o local, os personagens mudam, assim, ó, mudam o nome, mas a forma de agir, o que leva eles a fazer é aquela coisa brutal, banal, porque não se compra amor, não se compra relação, olha, não tem explicação. A gente está vendo aí, Fadanelli, a imagem desse rapaz e pelo que a gente tem de informações da polícia, e você falou aí, inclusive, né? São imagens dele caminhando na rua depois de cometer o crime. Isso é em Três Coroas, onde ele foi largar o carro, tá? É este carro aí, conforme a polícia, é um Palio vermelho, que era dele, que ele foi lá em Igrejinha e cometeu o crime e depois dirigiu até Três Coroas e abandonou o carro. Depois veio a informação, que o Fadanelli aqui nos disse, inclusive, que ele tentou se matar, provavelmente. Se jogou contra um carro, né? Está internado, está numa situação muito delicada, logicamente, porque me leva a crer o seguinte: bom, eu fiz a bobagem. Ele deve ter pensado, eu estou tentando pensar pela cabeça, eu fiz a cacaca. Eu já fiz tudo que eu não podia fazer, agora como é que eu faço? Como é que eu me arrependo disso? Não tem como, gente, ele tirou a vida depois de uma relação de 26 anos com essa companheira. Com e 2 filhos, né, Glauco? 2 filhos, isso, 2 filhos já, né, adultos, né, maiores de idade, mas não interessa. É o núcleo familiar que estava inserido, essa relação que já não existia mais, mas que ele não admitia. Uma coisa totalmente fora de propósito. Só para repetir aquilo que o Fadanelli mencionou há pouco, ela estava fazendo as unhas no salão de beleza. E ele entrou com a faca, tá? Eu não sei até se nessa imagem aí ele não estava indo com a faca, ou se a faca foi deixada dentro do carro, enfim. A polícia está investigando melhor essa situação, mas o fato é que a que ponto nós chegamos? Eu vou lá, mato alguém e saio andando pela rua, aqui, ó. Sai andando pela rua, mão no bolso, olhando para as pessoas. Acabei de matar uma pessoa. E depois se tocou o seguinte: puxa, eu matei uma pessoa. Mas por que não pensou isso antes? O que faltou? Faltou estrutura? Faltou apoio psicológico? Tinha álcool? Tinha droga no meio disso aí? É uma chaga social que a gente está vivendo. A questão dos feminicídios são 3 exemplos agora que o Fadanelli trouxe, mas que todo dia a gente está falando. Neste caso aqui, Igrejinha, mas ele falou também um em Porto Alegre,
e um no interior de Venâncio Aires. Mais ou menos todas as histórias com o mesmo enredo e que a gente condena sempre. E pede, procure ajuda. Se você está tendo problema de relacionamento, procure ajuda. Não é tirando a vida de alguém que você vai resolver a sua vida. Aliás, pelo contrário. Se ele sobreviver, é a pergunta que fica, Fadanelli. Como é que os filhos vão olhar para essa pessoa? São 2 filhos que ficaram, tá? 2 adultos, eu repito, mas 2 filhos. Como é que eles vão olhar um pai, um companheiro que matou a própria ex-companheira? Mas que vai ficar sempre associado, né, Glauco? Sempre essa imagem, né? Não existe amor onde há violência. É isso que dá para dizer. Muito obrigado, Fadanelli, pelas informações tristes, mas que estão aí, ó, na nossa porta. Você olha para o vizinho, você olha para um conhecido e daqui a pouco tem um exemplo de que a violência está aí. Não é mais algo que a gente está falando e é lá, não vai acontecer comigo. Gente, infelizmente está assim. 12h28. Você está à procura de oportunidade no mercado de trabalho? Eu conheço. Tem muita gente que está buscando isso. Então, uma dica. Fique atento, tá? Ainda hoje, tá? Nós vamos mostrar as oportunidades. Mais precisamente, agora. Oportunidades no mercado de trabalho para você que está ali, ó, buscando, que já está tentando há um monte de tempo. Fica de olho. Roda aí. A unidade do Cine Municipal tem mais de 1.600 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego nesta semana. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A unidade fica na Avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Os setores da construção civil e de serviços registram um maior número de vagas. Pessoas com deficiência têm 48 vagas disponíveis e jovem aprendiz, 8. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Cinefácil. Tá aí então, ó. Você que quer uma oportunidade, tem 1.640, mas tem que buscar, viu? Não adianta ficar sentado esperando. Olha só, assisto o SBT Rio Grande todos os dias, estou agora aqui em Tramandaí, Jairo Santos. Deve estar calor, não sei se ele não está na beira da praia tomando chimarrãozinho lá em Tramandaí, litoral norte do estado. Um abraço para vocês aí das praias, as imagens de Porto Alegre, olha aí, a gente não tem Tramandaí, não tem praia de mar, mas tem o nosso Guaíba. Aí o estádio Beira-Rio, dá para ver que é um dia quente e um pouco nublado em Porto Alegre, mas é uma sensação de abafamento e já já a gente comenta aqui. A gente vai falar o que vai ser dessa previsão do tempo, né? O que vai acontecer? Eu já adianto que o termômetro vai enlouquecer de novo. São Pedro tá meio que... Ô, São Pedro, eu tirei 10 dias de férias. Sabe quantos dias de sol? 2. São Pedro tá de mal comigo. Alguma coisa eu fiz. Desculpa aí. Na próxima, né? Vamos lá. Bom retorno, muito obrigado. Santa Rosa, Gravataí, né? Carazinho, Rafaela. Manda um abraço pro pessoal daqui, pros meus filhos. Um abraço, Rafaela, um abraço para todo o pessoal de Carazinho. Olha só, daqui a pouco tem Blocão do Esporte. Vamos falar da derrota do Inter e da vitória do Grêmio. Aliás, uma vitória com alguns ingredientes bem específicos do tricolor, que, aliás, volta a jogar amanhã com a Chapecoense. Será que com o Lucas Leiva de titular? Matheus Schenck, por favor, segundo tempo. Entra de novo no nosso gramado aqui. Então depois é a prorrogação no Blocão? É, claro. A prorrogação com pênaltis, é toda aquela emoção que a gente mais gosta, sabe? Tá legal. Mas a gente viu ali, né, Glauco, as imagens da entrada do Lucas Leiva e a grande dúvida para amanhã, né? Chapecoense e Grêmio, jogo fora de casa, provavelmente o Grêmio vai ser mais atacado do que foi no último sábado. E aí, será que vai o Lucas Leiva ou não vai? A gente está vendo a reação da torcida quando o Lucas entrou. A galera ficou muito feliz, né, com o Lucas em campo. Sei lá, 38 mil? 43 mil. 43 mil. 38 foi no jogo do Inter pelo Palmeiras. Gente, estádio lotado e boa parte disso por causa
tu nunca Exatamente. E aí, vai deixar no banco ou não vai? Ah, mas aí entra a parte Até do porque técnico. o cara que estavam falando que poderia sair foi o melhor em campo sábado, que foi o Villarsante, né? E aí, faz o quê? Assim, ó, o Roger ganha bem pra resolver esses pepinos aí, Daqui a pouquinho no Blocão do Esporte a gente vai tentar ajudar o Roger a entender onde mais ou menos dá pra encaixar o Lucas Leiva no time. Olha só, tu recebeu uma mensagem no aplicativo aí, dá uma olhada. Eu fiquei sabendo que tu recebeu uma pergunta aí do telespectador. É a pergunta, assim, ó, capciosa, uma pergunta sem Matheus de Gravataí. Aliás, o nome dele é Matheus Schenck de Gravataí, deve ser outro. Não sei, só tem É Matheus Schenck, né? Quando são as próximas férias? Todo mundo quer saber. Não é assim, é que minha mulher não me aguenta mais. Se eu ficar em casa de novo com ela, vai dar problema. Não tem como. Neste momento, não. Obrigado pro Matheus de Gravataí que mandou mensagem. Cara de pau. Daqui a pouco eu volto. Tá bom. É melhor ouvir isso que ser, né? Bom, deixa assim. 12h, 32 minutos. Com a moeda argentina desvalorizada, o peso, né? O país se tornou atrativo para os turistas brasileiros. E eles estão aproveitando para comer em bons restaurantes e ficar em hotéis melhores. Veja aí. A viagem de férias com o namorado era planejada há 7 anos por esta publicitária. Ela trocou o Nordeste pela Argentina e não se arrepende. Todos os passeios gastronômicos, restaurantes, todo dia diferente a gente ia numa cafeteria. Para obter a moeda local, o casal usou uma plataforma online. A taxa é mais atrativa comparada às casas de câmbio tradicionais. A gente conseguiu R$1 para 40 pesos na época e hoje já está mais de 50. Então, realmente, é uma valorização do nosso dinheiro aqui. Nesta agência de viagem de Porto Alegre, a procura pelos pacotes para o país vizinho triplicou desde que a fronteira abriu em outubro do ano passado. A Argentina sempre foi um destino para nós brasileiros, um grande destino para vinhos, gastronomia, cultura. A partir de outubro de 21 para cá, nós já vemos um crescimento na procura de 200% na venda de pacotes, passagens, hotelaria, o que fez a indústria da aviação colocar mais voos. Hoje, 162 voos partem por semana do Brasil para a Argentina. Até o fim do ano, serão 214. Só neste ano, 300 mil brasileiros ingressaram na Argentina, uma recuperação de 41% do movimento registrado antes da pandemia. Entre maio e junho, as viagens de carro e ônibus para o país vizinho já superaram os números registrados no mesmo período de 2019. A cidade de Bariloche, um dos principais destinos do país, está com todos os hotéis lotados. Com o real valorizado, os brasileiros aproveitam mais a gastronomia e os vinhos da região. Temos esses programas já montados, que com um diferencial importante, o parcelamento. Então, independentemente do que ocorrer com a questão cambial na Argentina ou no Brasil, o parcelamento é fixo em reais. Luísa também aproveitou e foi visitar uma amiga na capital portenha. É a primeira vez que ela viaja para um dos países do Mercosul. É melhor estar aqui, financeiramente falando, provavelmente para a Europa. A gente consegue aproveitar bastante em real, né, o passeio aqui. E se você pensa em ir para a Argentina levando dólar, por exemplo, você presta atenção que está acontecendo o seguinte lá, né? Tem o mercado paralelo do dólar, né? Que é o chamado dólar blue, que é o dobro da cotação do dólar oficial pela crise que vive a Argentina, mas o governo começou a implantar a partir de hoje uma paridade, ou seja, o dólar oficial para você trocar na casa de câmbio está praticamente o mesmo valor do dólar do câmbio paralelo, que tem aquele risco, né? Vai lá, troca dólar, pega moeda falsa, enfim, é uma confusão danada. Vamos lá, 12h35. Atenção, um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira aqui em Porto Alegre. Veja agora no Giro de Notícias. As chamas tomaram conta do coletivo por volta das 7 da manhã, no bairro Lomba do Pinheiro, em frente ao cemitério Jardim da Paz. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no motor devido a uma pane mecânica. Os passageiros que estavam no ônibus conseguiram descer assim que perceberam o incêndio. Ninguém ficou ferido.
Uma ação autuou uma padaria no bairro Ponta Grossa e um mercado no bairro Restinga, em Porto Alegre. A Vigilância Sanitária e a Polícia Civil apreenderam aproximadamente 330 quilos de alimentos impróprios para o consumo humano, sem procedência ou acondicionados de maneira irregular nos estabelecimentos. Os responsáveis poderão responder por delito contra as relações de consumo. A ação aconteceu na sexta-feira. De volta ao lar, a equipe do Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande reconduziu ao oceano o filhote de leão marinho com 27 quilos. O bichinho permaneceu 2 meses em tratamento e agora está totalmente recuperado. Pronto para voltar para casa. Tchau, amiguinho! Devagar e sempre, viu o passinho dele? Não interessa a velocidade, é chegar. Legal isso aí, viu? O pessoal mandando mensagem aqui, dando os parabéns, mas muita gente comentando sobre os nossos assuntos do programa. Por exemplo, o Clênio Correia, que está em Balneário Camboriú, está sempre de olho no SBT Rio Grande. Crime bárbaro este que aconteceu no bairro Partenon, em Porto Alegre, presenciado por uma menina de 9 anos, lamentável. Já já a gente volta a falar sobre esse assunto. Bem-vindo de volta, a Eveline Wilms, de Venâncio Aires, Jefferson Terres, Letícia e Davi Luiz de Nonoai acompanhando a gente. Assisto o SBT Rio Grande todos os dias. É o Jairo de Tramandaí, eu acho que esse aqui eu já tinha falado, né? Triste, dramático, tão triste praticamente toda segunda ouvir notícias de feminicídio. Abraços, Marília Pereira da Silva. Realmente é muito triste. E sobre esse assunto do crime aqui no bairro Partenon, em Porto Alegre, em que uma menina de 9 anos acompanhou tudo. A gente volta a falar sobre este caso, tá? Um caso que aconteceu na madrugada deste domingo. Os bandidos entraram na casa dizendo que eram policiais e mataram o casal. E como eu falei antes, uma criança de apenas 9 anos presenciou tudo. Veja. O motivo do crime pode ter sido um acerto de contas. Foram vários disparos de pistola 9mm. Tudo aconteceu nos fundos desta casa. Os atiradores chegaram, se apresentaram como policiais, embora não estivessem usando fardamento. Eles começaram imediatamente os disparos e uma menina de 9 anos também estava na residência, acabou vendo a mãe e o padrasto morrerem. A comunidade aqui está bastante abalada, muitos conheciam a família e também disseram que nunca viram nada deste tipo acontecer por aqui. Primeira vez, nunca vimos isso acontecer. A polícia acredita que a execução estava planejada e que o homem era o principal alvo dos atiradores. Ele estava preso de tornozeleira, então a gente sabe que ele também era vinculado a uma facção dentro do presídio, então pode ser de algum negócio, de alguma desavença anterior já, ou alguma coisa já após sistema penitenciário, que fora desses furtos e roubos que eles tinham muitos e pela residência a gente via o excesso de coisas, excesso de objetos, então a gente vê que o casal tinha algum envolvimento com isso. A Polícia Civil segue com as investigações. A menina vai ficar com parentes. Ela tem avós, tem tias, então vai ser encaminhado para esses familiares e depois vão fazer a regularização da guarda dela e seguir com todas as providências para ser criada pelo restante da família da mãe. Bom, a Cris Viegas acompanhou esse caso, né, durante toda a manhã. Cris, a polícia deve estar fazendo já diligências, enfim, acompanhando para tentar descobrir quem é o autor ou quem são os autores deste crime. E me chamou a atenção isso que o delegado falou. Várias coisas encontradas, produtos encontrados dentro da casa, né? Produtos de furto, muito provavelmente, ou roubo, né, Cris? Exatamente, Glauco. O que se sabe até agora é que são 4 homens, né? Esses 4 homens que invadiram a casa aí, se dizendo policiais, né? Não estavam fardados, mas foi uma forma de conseguirem entrar com mais facilidade na residência. Acabaram, então, executando esse casal em frente à criança, né? Algo, assim, muito triste. E a investigação agora segue para exatamente identificar, né, quem são esses atiradores. Mas uma das vítimas, o homem, né, que tinha 25 anos, ele tinha uma tornozeleira eletrônica, então era penado do regime semiaberto, e o casal tinha uma extensa ficha criminal por furtos,
roubos, né? E outros delitos também. Então, o que tudo indica para a polícia é que é um acerto de contas, né? É que esse casal aí tinha alguma dívida com o crime e acabou então sendo executado aí, infelizmente, né, na frente dessa criança que acabou saindo ilesa, mas que presenciou aí a morte da mãe, do padrasto, né, e que está em estado de choque. A gente até perguntou para a polícia a questão do envolvimento com drogas, né, porque tem característica de execução, isso é inegável, até pela forma como foram dados os tiros, né, a forma como procederam esses criminosos. Mas não é possível, conforme a polícia, relacionar diretamente a questão das drogas. Mas agora tem esse ingrediente, né, do histórico e dos produtos encontrados dentro da residência. E a gente sabe muitas vezes que as facções, elas se utilizam de outros artifícios para movimentar o dinheiro, para injetar recursos. Aí entra a questão de roubos, de furtos, neste caso aparelhos eletrônicos, enfim, uma série de produtos que estavam dentro dessas residências. Vamos continuar acompanhando, então, todo esse trabalho da polícia, né? Lamentando mais uma vez, né, Cris, que uma criança esteja envolvida, mesmo que indiretamente, não tinha nada a ver com a história, porque se os pais estão envolvidos com o crime, a coisa já estava torta. Essa é a realidade. Histórico imenso, como falou a Cris, mas uma criança é uma criança e agora vai viver com esse fardo, né, Cris? Coisa triste realmente. A qualquer momento a gente volta com mais informações, né, Cris? Quando tiver alguma coisa, algum detalhe, pode nos chamar, pode ser? Com certeza, Glauco, a gente vai seguir aí as atualizações da polícia, que segue investigando, né? No final da manhã, a delegada responsável pelo caso estava lá batendo na casa da vizinhança, né? Buscando mais informações. Tem também aí os resultados periciais que devem vir para a gente saber mais, né? O desfecho desse fato e quem são os responsáveis por essa execução. Tá certo, então, Cris, muito obrigado por enquanto. 12h43, a gente segue com o SBT Rio Grande, muita informação. Por exemplo, bombeiros buscam um adolescente que desapareceu no Rio Gravataí. Vou voltar a conversar com o Guilherme Roquette, da redação. A gente está vendo imagens exatamente do que, Guilherme? É o momento em que este jovem se atirava no rio? O que significa isso? Exatamente, o Glauco. O Pedro da Luz Nascimento, ele tem 16 anos, ele não conseguiu retornar depois que ele, quando estava ali com amigos, pulou, então mergulhou no rio, nessa área que a gente percebe que é uma área de mata ali do Rio Gravataí, na região de Canoas, já próximo à região do bairro Niterói. E ele nadava com outros 7 amigos naquele trecho do Rio Gravataí. Os bombeiros fizeram buscas entre 2h30 da tarde até a noite desse domingo. O trabalho foi retomado hoje por volta das 5h30, mas o corpo dele, ou o jovem, né, também a gente não sabe se ele acabou sobrevivendo ou não. As buscas estão aí em andamento. Ele não foi localizado ainda. O jovem mora com o pai no bairro Niterói, em Canoas, e desapareceu, então, depois que nadava com amigos nesse rio aí, nesse trecho do Rio Gravataí. Ô, Glauco, interessante a gente pontuar o seguinte, ó, tem épocas que o Rio Gravataí está muito raso, principalmente naquela época do verão, quando tem muita estiagem, o nível fica mesmo muito baixo. Só que agora não é o caso. Eu passei hoje de manhã ali pela Freeway e a gente percebe que tem muita plantação, muito campo ali no entorno da Fiergs, do outro lado de Cachoeirinha, que está inundada, que está cheia de água. E isso com certeza aumenta o volume depois do rio que caminha, né, que vai em direção ao Guaíba. Então, possivelmente a gente tem uma correnteza um pouco maior nesse momento ali nessa região do Rio Gravataí. E depois desse trecho aí de Canoas, do bairro Niterói, tem uma outra parte que tem navio, inclusive, ali ancorado, tem uma espécie de porto, uma empresa de fertilizantes ali, o que com certeza aumenta a profundidade do rio e, logicamente, aumenta o risco para quem nada nessa água aí. E vamos explicar só para você que está em casa, a gente congelou, esse é um termo utilizado, a gente parou a imagem nesse momento que esse jovem estava entrando dentro da água. A gente não vai mostrar aqui a totalidade da imagem, porque ela é muito dramática, ela é agressiva, mas a gente teve acesso às imagens e realmente esse jovem entrou dentro da água, talvez sem conhecimento da profundidade e certamente sem conhecimento algum de natação, não sabia nadar, enfim, e ele não conseguiu voltar. Em determinado momento, os amigos, olhando, incrédulos, eu acho até que alguns pensaram que era algum tipo de brincadeira em algum momento, mas não, ele era pedindo ajuda, ele não conseguia retornar. Realmente muito dramático.
Se serve de consolo, o Corpo de Bombeiros disse que só vai parar com as buscas quando tiver o paradeiro desse jovem. Seja ele, seja o corpo. E serve aqui mais uma vez aquilo que eu falei antes, nos casos de crime. E o pai, hein? E a família? Que coisa triste. Muito obrigado, Guilherme. A gente vai também continuar acompanhando este assunto. E agora, um caso de polícia envolvendo um ex-dirigente do Internacional, do clube, do Inter. O ex-vice jurídico do Colorado, Marcelo Domingues de Freitas e Castro, se apresentou à polícia hoje com o advogado. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por sonegação de impostos. Em 2020, ele foi denunciado pelo Ministério Público por supostos crimes durante a atuação dele no clube entre 2015 e 2016. É um assunto que a gente mostrou aqui no SBT Rio Grande e que a polícia já tinha, com o mandado de busca, ido em vários endereços, mas não tinha encontrado o ex-dirigente do Internacional. Este é um assunto que vai estar ainda em destaque, porque realmente chama a atenção. Seria alguém que se apropriou de recursos indevidamente no período em que estava na direção do Internacional. E agora, o assunto é eleições aqui no SBT Rio Grande. O Rio Grande do Sul já tem 5 candidatos confirmados para a disputa ao governo do estado. O ex-deputado Pedro Ruas foi escolhido candidato ao governo do estado pelo PSOL em convenção realizada no domingo no Centro de Eventos Barros Cassal, em Porto Alegre. Com o Covid, ele participou por videoconferência. A vice é a professora estadual Neiva Lazarotto. O PSB decidiu no sábado que o ex-deputado Beto Albuquerque também será um dos candidatos da esquerda ao Palácio Piratini. Com Covid e em isolamento, Beto participou por vídeo da convenção realizada na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Representantes do Novo se reuniram no Hotel Quality em Porto Alegre no sábado para oficializar a chapa do advogado e empresário Ricardo Jobim e Rafael Dresch na corrida ao Piratini. Ainda na semana passada, mais um nome foi confirmado na corrida pelo Palácio Piratini. O candidato do PL é o ex-ministro de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Já o PSC confirmou o nome do empresário Roberto Argenta para disputar a eleição ao governo gaúcho. As convenções partidárias seguem até dia 5 de agosto, data limite para a definição dos candidatos. Fica de olho, você fica acompanhando todas as informações aqui no SBT Rio Grande e percebeu? Falta pouco tempo, né? É o futuro que se aproxima de forma rápida e você já definiu seu voto? Meio-dia, 49 minutos. Vamos lá para outra câmera, é o Fábio, né? Nosso argentino que está os cortes, nosso diretor argentino. Essa é moeda forte, viu? Esse aí não é peso argentino, esse aí é dólar argentino. Imagens ao vivo de Porto Alegre, meio-dia e 50, calor na capital dos gaúchos. A Ana de Gravataí mandou a mensagem há pouco, dizendo o seguinte, olha, tá calor, tá quase verão aqui em Gravataí. Não é só em Gravataí, todo o estado. Mas será que esse calorão, hein? Ele vai continuar? O que vai acontecer? Vamos para a rua, vamos dar uma olhada. Como está a situação na orla do Guaíba? Cris foi aproveitar um solzinho, um calorzinho. Cris, está muito quente aí, eu estou vendo o pessoal passar, andando de bicicleta, sem camisa. A Cris está com um probleminha de áudio, eu acho que foi o calor. Foi o calor fora de época, tá tudo muito maluco. São Pedro resolveu mexer até no áudio. Cortou o micro... Mas São Pedro, pelo amor de Deus, que o senhor acordou de sopetão? O que está acontecendo? Então vamos lá para a região da Serra com o Fadanelli. Não, na Serra sempre é frio, né? Fadanelli, tá frio aí, né? Não?
Que nada, Glauco. Sabe quanto está fazendo aqui em Caxias agora? 24 graus. Tá muito quente. Ficar no sol aqui, ó, tá de derreter. A nossa telespectadora Ana, lá de Gravataí, disse quase verão. Eu aqui na Serra já digo que tá verão aqui na Serra, porque tá muito quente hoje. Eu vou sair um pouquinho aqui do quadro, Glauco, para vocês verem melhor a imagem. Olha só a imagem nesse momento ao vivo aqui de Caxias do Sul. E olha só, céu limpo, muito sol aqui na cidade. E as pessoas aqui já estão torcendo pelo frio, viu, Glauco? Já tem gente aí esperando chegar o frio que está previsto para essa semana, né? Foi isso que eu ouvi, pelo menos. Tem a previsão de que aquele termômetro vai despencar. Essa, pelo menos, é a previsão. Eu andei olhando aí. Agora vamos voltar com a Cris. A Cris, eu acho que agora... São Pedro, tinha que tirar o dedo do botão aquele do mute, São Pedro. Não, pelo amor de Deus. Cris, e aí? Então, Glauco, por aqui é um calorão, sabe? Pessoal aproveitando, muitas famílias passeando aqui, crianças andando de bicicleta. Um calor de verão mesmo. Sabe o que eu queria fazer, Glauco, hoje? Não sei. Pessoal de casa aí certamente vai me entender. Tirar aquele cesto cheio de roupa que tá caindo pelas beiradas e botar para lavar, para secar. Ô, Cris, olha a minha cabeça, eu pensando assim, ó, a Cris vai dizer que gostaria de estar na praia, tomando banho de sol. Aí a Cris vem, eu quero esvaziar o cesto de roupa. É o pensamento de quem... O gaúcho sofre com o nosso clima também, né, Cris? Eu quero lavar a roupa, né, Glauco? Tirar o mofo do forro. Mas sabe que eu ia até comentar com vocês, o calor é bom, eu gosto também desse calorzinho e tal, mas o que tem de problema respiratório, de gente sofrendo, eu só tirei agora do bolso o remedinho aquele para desentupir o nariz, porque tá horrível, Cris. É muita umidade, né, Glauco? É as sinusites, as rinites, né? Elas vêm com tudo nessa... Por isso a gente tem que aproveitar esse calorzinho, que ele vai até durar, né, Glauco? A semana vai seguir com esse calorão aí, mas isso aí é o indício de que depois vem friaca pela frente, sim, Glauco. Hoje aqui os termômetros já registraram máximas de mais de 31 graus em algumas cidades, como Porto Xavier, que fez 31 graus... 30 graus em Santa Rosa. Tem outras duas cidades que têm previsão de chegar a mais de 29 graus, que é o caso aí de São Borja e São Luís Gonzaga. E a tabela aqui do IMET está nos mostrando a mínima de 19 graus em Pelotas. Então, a maioria dos municípios vão estar marcando aí temperaturas bem acima dos 20 graus, né? É um calor completamente fora do normal para o mês de julho, né? Estamos no inverno. É um veranico num mês um pouco diferente, né, Glauco? É aquela oscilação que a gente já deveria estar acostumado, né, Gui? O Gui que está na redação ali, que não tem o ar ligado, esse está sofrendo bem mais. Olha, acredito. Hoje não está ligado o ar-condicionado, mas se continuar assim desse jeito e eu continuar aqui, tu pode ter certeza que esse brinquedo aqui vai funcionar. Agora, se a Cris quer lavar roupa, eu quero lavar o chão da minha casa. Porque, né, a gente é gente como a gente, né? Vocês estão achando que aqui a gente tem empregada em casa? Não é bem assim não, meu amigo. Tá? Porque assim, ó, semana passada eu até tentei lavar, só que com aquela umidade toda eu acabei o dia todo com o piso molhado. Tá horrível. E o Fadanelli que eu tô vendo no outro plasma aqui, na Serra, Fada, eu tive em Gramado e é o seguinte, ó, o turista foi atrás de frio, mas estava calor. Mesmo assim, eles não tiram a touca de lã da cabeça, é a tal história. Eu perco... Como é que pode, né, Glauco? Eu perco o frio, mas não perco a touca tem que estar lá. Não. A touca, o casaco, as plumas, é incrível. Né? Quando a gente vai fazer matéria em Gramado, a gente sempre fica se perguntando, né? Como é que o pessoal consegue? Quinta-feira, viu? Porque depois de quinta-feira já vai ter mudança, na madrugada de sexta-feira já vai entrar uma frente fria aqui no estado e aí vai despencar a temperatura, Glauco. Aí assim, ó, haja saúde, porque aí a gente vai sair desse parâmetro aí de 30, 31 graus e vai para 11, 14... que tu acha? Não tem problema, deixa que faça frio, só tira essa umidade logo daqui para limpar o chão. O problema é que a umidade está sempre presente. O gaúcho pasteuriza, vai de 0 a 100. E os mais velhos, tipo o Glauco, sofrem mais. Eu realmente estou sentindo essa mudança de temperatura. Mas enfim,
Que São Pedro tome juízo, pelo amor de Deus, nos ajude, pelo menos na questão da saúde, né, pessoal? Muito obrigado por enquanto. Tá aí a imagem de Porto Alegre, ao vivo, o Guaíba lindo aí, mas dá para ver que a cidade está um pouco, né, tem uma névoa, tá nublado, e esse calor tem hora para acabar, como a gente já falou. Agora um recado para você, ó. Credibilidade. Tá aí algo que é fundamental quando se trata de quem cuida da nossa saúde, não é mesmo? A IBCM tem a confiança que você busca para um plano de saúde. Possui mais de 90 anos de atuação cuidando da saúde das famílias gaúchas e com um alto índice de satisfação. Com a IBCM, você conta com diversas especialidades médicas, além de odontologia. E sabe o que mais? Terapias, físio e fonoaudiologia. E para ficar ainda mais tranquilo, com a IBCM você não paga taxas de consultas e exames. Assim não é pego de surpresa não. E o valor da mensalidade e pronto. É o valor e pronto. Não deixe sua saúde para depois não. Ligue já para 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que a IBCM vai atender você com toda a atenção. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público, municipal e estadual. É a mensalidade só. Poxa, grande abraço para o pessoal da IBCM. Agora, 12h57. Chegou a hora. Sabe do quê? Do Blocão do Esporte. Tá aí o nosso Matheus Schenck. Enquanto roda a vinheta, ele entra em campo. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. E agora nós vamos falar de Inter, de Grêmio ou de Inter? Começaremos, Glauco Pazza. Começaremos pelo começo. Exato, o time que jogou mais recentemente, né? O Internacional. Mais recentemente. Perdeu para o Palmeiras por 2-1, a gente já vai botar na tela os melhores momentos. E Glauco, no primeiro tempo, minha Nossa Senhora, né? Não, na verdade o que aconteceu, muita gente botou isso aí, né? O Inter chegou no segundo tempo. No primeiro ele assistiu só. O Inter jogou por 35 minutos, né? Aí o gol do Gustavo Gomes, o primeiro tempo podia ter sido ainda mais, né? Teve gol anulado do Palmeiras, gol bem anulado, questão de centímetros, né? O Murilo estava impedido. Teve lance do Dudu aí chegando com perigo também. E esse foi o único chute do Inter em todo o primeiro tempo, no chute do Carlos de Pena. Na etapa final, quando entrou o alemão em campo, o Wanderson, que estava meio fora de ritmo ainda, o Pedro Henrique também não se ajustou muito bem, o Inter melhorou. Mesmo assim, o Palmeiras também criou chance, teve 2 bolas seguidas na trave, por exemplo, né? Mas depois aí sim sai o gol do Inter, uma jogadaça do alemão. Olha só, daqui presta a pouco, atenção né? na jogada, coisa linda, Isso né? aí foi o quase gol dele, né? Bola na trave. E depois aí deu certo. E o alemão é um cara que se credenciou para esse time. E viu, né? como é que ele dominou? Por um cara que muita gente diz, não, ele não tem dotes técnicos. É um cara que é aquele brucutu. O próprio Mano disse já que ele tem que evoluir, né? Calma também. Não, tanto que eu ainda acho, isso é só palpite, tá? Vai. Que ele é um cara de decorrer do jogo. Não é um titular do Inter, mas que faz a diferença, faz. Pois é, até porque não tem outro, né? Que seja mas da o Inter tá atrás, né? Exatamente, até a gente vai falar mais amanhã com mais tempo, né? Mas o Inter fez proposta pelo Nahuel Bustos, argentino de 24 anos, que pertence ao Manchester City. Amanhã a gente vai destacar um pouquinho mais desse jogador. Sabe o que eu olho às vezes no Inter? Por exemplo, o Inter de ontem, ele estava armado para se defender, para jogar na boa, digamos assim, para ser reativo. Só que no primeiro tempo a boa nunca veio, Então, mas eu acho que faltou já na escalação inicial aquele cara da frente, que é o cara que preocupa a defesa adversária, que mantém pelo menos 2 marcadores. E o Inter tinha o Wanderson, totalmente fora ainda de ritmo, mas não tinha aquele centroavante. Pois é, mas aí a notícia boa para você, amigo torcedor, que tá igual o Glauco Pazza, sentindo falta do alemão desde o início, porque pelo jeito foi isso, né? Não, ontem não tinha alternativa, até poderia jogar desde o início, mas eu acho que ele, alemão, é um jogador para decorrer das partidas. O problema é, mas vai jogar quem? Não, aí que tá, o Inter tem que contratar alguém. E se não contratar? Não. Aí se não contratar é o atestado de que, ó, tô abrindo mão das minhas pretensões, até porque o Inter, sinceramente, o Inter eu acho que tá pensando muito na Sul-Americana, no título.
por uma questão de título mesmo, por uma questão financeira. Porque é o caminho mais fácil, né? São menos jogos e tal. O próprio Mano Menezes falou sobre a estratégia dele, né? Depois do jogo, comentou, pô, por que entrou sem um alemão? Por que entrou com atacantes de velocidade? Mano Menezes, explica pra nós. O alemão, ele é titular, ele é reserva? Diz aí. O alemão é o titular. Ele só esteve fora hoje no primeiro tempo. Um time não pode ser feito só de 11 titulares. A gente não tem essa condição. A gente precisa ter variação. A gente precisa encontrar algumas soluções. Hoje a ideia era ter 2 jogadores de velocidade pelos lados, porque eles jogam com linha de 3. Os espaços estão maiores do lado. Nada funcionou. Todas as críticas serão justas, porque a gente tem que saber que é assim. E ele te deu razão, hein? Eu gosto das entrevistas do Mano, porque ele fala as coisas, né? Pois Muitas vezes ele despista. Por exemplo, agora, o alemão é titular? Não, aqui, ó, argentino, bota aqui. Ele fez aqui, ó. Mas ele disse que o alemão é o titular. Só não jogou desde o começo do jogo. Exato, mas é questão de estratégia. Vamos ver como é que ficou a tabela de classificação, só para tu entender o que essa derrota significa para o Inter, tá? Acho que o título talvez nunca tenha sido exatamente o sonho do torcedor do Inter, o título brasileiro, mas agora pode esquecer de vez, né? Olha, mas tem torcida? Eu não entendi. Só um pouquinho, nosso tem diretor alguém falando aqui que é torcedor? Nosso diretor. É o Luciano, nosso mandante aqui. É o cara que torce, mas é um cara meio que... vou precisar dele lá em casa para lavar uma roupa, já que ele torce tanto. E aí é o seguinte, ó, fora do G6. Essa é a realidade de hoje, né? Mas é importante você destacar, por exemplo, o Bragantino está ali perto, mas olha a distância que já abriu para o Santos, para o São Paulo. O Inter tem que focar nessa turma aí. Perseguiu o Atlético Paranaense, o Fluminense talvez seja a grande surpresa dessa primeira metade da tabela, né? Que a gente não olha para o Fluminense e diz, nossa, é time para ficar ali entre os quatro. Mas é efeito Diniz? Pode ser, né? O problema é que talvez o efeito Diniz tenha um prazo de validade, né? A gente vai ver até a segunda metade da classificação, só pra gente mostrar onde é que tá o Juventude, porque o Ju venceu ontem, daqui a pouco a gente pode até mostrar o gol, pulando aqui a ordem dos fatores. O Juventude 1-0 em cima do Ceará, gol do Pita. Juventude tá difícil ainda, né? Tá bem difícil. Tem como ver o gol aí? O gol do Pita, que deu deu um certo alívio, mas é muito difícil a situação. Primeira vitória do Humberto Louser no comando do Juventude. Mas olha só, voltando a falar de Internacional, tá? Me dá uma nota, de 1 a 10, primeiro turno do Inter. Vai lá, Glauco. Não, assim, ó, lembra que a gente começou falando no campeonato que eu não falava isso aí. Deixa eu ser justo comigo mesmo. Mas o torcedor, o Inter tem que brigar para ficar na primeira divisão, senão o Medina era isso, né? Medina era isso. Mas assim, ó, nota 7. 7 pela evolução. Eu acho que o Inter evoluiu bastante. Hoje é um time, é formatado, tem ideias, coisa que não tinha antes. Olha, estava tão ruim a coisa que se eu assumisse o Inter, eu também melhorava esse Inter, né? Acho que Inter não. do Medina, olha só, mas o Mano Menezes falou sobre a expectativa dele, né, para o segundo turno, também fez um balanço aí dessa primeira metade da temporada no Brasileirão, e o Mano fala agora para você. O nosso objetivo era estar entre os primeiros no primeiro turno. Se não estamos mais perto do líder, é porque o líder foi muito bem. Nos compararmos com o líder que vem jogando há 2 anos aí, o melhor futebol que o Brasil tem, o melhor futebol que a América tem, aí vamos ser injustos conosco mesmo. Temos que nos comparar com aqueles que estão mais abaixo, e acho que fizemos um bom primeiro turno. Vamos trabalhar agora para fazer melhor. Foi exatamente o que eu falei. Parabéns, Mano Menezes. Não, eu acho que o problema do Inter não era o Palmeiras. O Palmeiras dá aquela ideia de assim, eu vou resolver o jogo agora. Que tem instrumento, ele tem banco, tem grupo, enfim. O problema do Inter, por exemplo, é empatar com São Paulo, entendeu? Tem alguns tropeços em casa do Inter que... O Inter tem empatite, né? Tem empatite. São então, 9, ponto hoje é pior do que perder um jogo e ganhar o outro. É verdade. Mas olha 2 só, jogos empatados é prejuízo. O próximo desafio do Inter é mais um contra essa turma aí de cima, né? Atlético Mineiro em casa no domingo. Ai. Atlético Mineiro, que tá com um técnico novo. Novo velho, né? O Cuca sempre assume no segundo semestre. Mas tem aquela injeção sempre, né? Quando assume. É verdade. Jogo difícil pro nosso Internacional, mas estaremos aqui torcendo. Afinal, a gente torce pra Grêmio e pra Inter, não tem problema. Olha só, o Grêmio tá em Chapecó, a gente vai mostrar as imagens da recepção, porque Glauco Pazza,
não vai ser por falta de torcida que o Grêmio não vai ganhar da Chapecoense amanhã, né? Será que não vai ter mais torcedor do Grêmio do que... Olha o Lucas Leiva aí sendo recepcionado. Olha aí muito que legal isso aí, porque o Oeste Catarinense é muito gaúcho, né? É verdade. E o Grêmio que projeta ter casa cheia na sua ala, no seu setor de arquibancada, e o Grêmio não ganha fora de casa há 2 meses, né, Glauco? Desde o operário lá em Mas já maio. começou a crítica pro Roger, mas Eu essa acabei de falar um fato. Vem cá, Eu o falei Grêmio um é o fato. vice-colocado. É um fato. O não Grêmio ganha 2 meses, é um tá fato. com uma regularidade. O Grêmio hoje, se terminasse o campeonato, tava na Série A. O que quer mais, rapaz? Olha aí. Mas eu falei um fato, não falei opinião. O Grêmio não ganha 2 meses fora de casa. Isso aí é cutucada, na verdade. Não é um fato, tem que ganhar amanhã. Chapecoense não aparece nem entre os 10 primeiros, tem que ganhar da Chapecoense, não vem com a Chapecoense ganhou do Grêmio aqui, né? Então, bora lá e recuperar esses pontos perdidos. Não me vem com, empatezinho amanhã fora de casa. Não, tem que ir lá e ganhar, meter uns 2, 3. Ah, mas que azedume. Vem cá, anda conversando muito com o Roquete. Tá muito azedo. Vamos pra alguém mais light, mais leve? Vamos lá? Dani Hill no Arquibancada Grenal, acompanhando de perto o Grêmio e Ponte Preta. Expectativa de maior público da Arena aqui neste ano, Grêmio e Ponte Preta, e não se fala em outra coisa. Lucas Leiva, será que começa jogando? Será que não começa jogando? Será que é a pecinha que falta no time do Grêmio? Será? Lucas Leiva deve começar jogando essa partida? Deve, no lugar do Campas. Assim que tem que ser, desde pequenininha. Há tanto tempo que eu não vi a arena cheia dessa maneira. Que lindo, cara. Olha, por alguns instantes o torcedor esqueceu o Lucas Leiva. Campas tá 2-0. Sempre a bola aérea. Sempre ela. 3 pontinhos pra conta, que sufoco. Não foi fácil, mas dá alegria. Gostou da frase ali? Bota de novo a frase ali. Ela riu. Só essa piadinha. Frase. Ali, ó, gostou da piada? Piada Entendeu? do tio, né? Entendeu? Piada do tio. Agora, perguntinha. Concordou com a escalação do Roger ou vai alfinetar ele? Porque o Lucas começou no banco. Pois é, a gente pode até ver os gols desse jogo, né? Eu concordei com a escalação, acho que você tem que manter e botar os novos jogadores, os novos reforços aos pouquinhos. Olha o que é esse gol, rapaz. Tremeu o chão ali. Falem do Diego Souza! Não, mas quando a bola chega, ele faz gol. Que fica parado reclamando. Olha o que é o gol! Quando a bola chega, ele faz gol. A bola tem que chegar. Inclusive, ótimo mas olha o recurso e olha o técnico Vijaçante aí, o cara que talvez saia do time, ó, roubando bola no campo de ataque, entregando pro Ferreira. Ferreira acerta a trave e o Campas faz o gol. E o Vijaçante? Vai sair do time? Vai ficar no time? Eu acho assim, Glauco. Vamos responder a pergunta que a gente estava fazendo no início. Acho que o Lucas aguarda, espera. O Campas acabou de fazer gol, tá com moral, tá aos pouquinhos conseguindo ganhar espaço entre os torcedores. Acho que o Lucas é uma peça de ouro para um segundo tempo. Daqui a pouco o Grêmio abre vantagem, tá o jogo entroncado, ainda entra o Lucas Leiva. Igual agora. O Grêmio deu azar também, né? O Lucas entrou aos 14 e tomou o gol do Alisson aos 15, né? Eu tô curioso para ver os bastidores desse jogo, até para ver qual foi a atitude e olha do aí, Lucas. Ó, olha aí, olha o que foi esse jogo ainda, Glauco. Desculpa te interromper, o Jeromel mas que saiu, sufoco foi. O Jeromel saiu no segundo tempo, ele saiu preservado, né? Inclusive o Jeromel amanhã, ao entrar em campo, ele renova automaticamente o contrato com o Grêmio até o final do ano que vem, tá? Já é uma comemoração. Olha aí, ó, o Grando também salvando. Foi um sufoco. O segundo tempo do Grêmio não existiu, tá? A gente reclamou que o Inter jogou só 45, o Grêmio também, né? O Grêmio também. Tá. Tudo bem. Agora deixa eu me lembrar, porque tem esse negócio assim, cara. Tô louco para ver os bastidores, para ver qual foi a atitude do Lucas, porque ele é um líder nato, tá? Acho que como líder nato, não tem problema algum ele começar no banco agora nos próximos jogos. Ele é um cara de grupo, ele é um cara que entende essa situação. Agora, não tenho dúvida que vai ser titular. Vai, aos poucos assim, vai. Ó, o grupo aqui e o Lucas Leiva aqui. Onde? A gente não tá vendo.
aqui, Fabiano, escucha, acá. Alô, acá. Não aparece. Aqui, na câmera 2, por favor, câmera 2. Ele não entende em português. Sim. É o grupo aqui e o Lucas Leiva aqui. A distância é grande. É Matheus Schenck e Glauco. É tipo isso. E ele vai ser titular, sem dúvida. Tem um outro problema pro Roger resolver, né? Que é a bola aérea. O Grêmio levou mais um gol pelo alto. Roger, me diz, o que dá pra fazer, Roger? Explica. O erro de hoje foi diferente do erro do último jogo. O erro de hoje foi na primeira trave e o contra o Brusque foi na nossa segunda trave, né? E que a gente teve dificuldade de marcar. Preocupa. Ontem a gente treinou a bola parada, talvez é uma das variáveis que a gente treina bastante, né? Mas é muito mais um momento de instabilidade ali, né? A gente tem sofrido poucos gols de bola rolando, né? E a média também de gols de bola parada está baixa. E aí, esses gols sofridos pelo alto? O Grêmio levou 7 gols na Série B, a melhor defesa disparada, mas 4 desses 7, a gente está vendo aí, 4 dos 7 pelo alto. Ô Glauco, o pessoal precisa melhorar essa cabeça aí, né? E sabe que chama atenção também o seguinte, lembra que nós falávamos do problema semelhante do Inter, né? É verdade. A bola aérea, ela é questão de muito treinamento e tem escalações que não se repetem. Então o jogador ele tem mais dificuldade ou menos dificuldade de assimilar. Eu acho que treino resolve. Agora, quando eu vi que saiu o Jeromel, virou aquele negócio, porque é o seguinte... O Rodrigues entrou mal, né? O Jeromel, ele já é uma segurança sem tocar na bola. Exato. Essa que é a verdade. Na orientação dos próprios companheiros, né? Exatamente. É muita diferença. Amanhã, pelo menos essa notícia é legal, né? O Jeromel renova o contrato, tá jogando uma barbaridade o Jeromel, né? Olha só, vamos botar a classificação de novo, só pra gente entender como é que tá o Grêmio na tabela. Eu quero destacar um detalhezinho pra você. Alcança o Cruzeiro, será, hein? Eu acho 36 acho que não, mas eu quero te destacar a pontuação do Londrina. Porque o Cruzeiro é o seguinte, ganhou do Bahia, mas foi, olha... No sufoco, né? Mas com um a menos, né? Ganhou com um a menos. O Londrina tem 29, o Grêmio já tem 36. Glauco, tá tranquilo ou não tá? Eu acho que tá tranquilo. Assim, gente, eu sei que o Grêmio não tá jogando aquele futebol. O problema é que eu tô olhando os outros. Rapaz, tem cada jogo que dói. Mas dói. Sabe o que é dói? Sim, dói. Sim. Tipo assim, 28, 29 do mês, que dói. Você tá esperando chegar tipo o dia agora, 30. tipo a semana. Mais ou menos isso. Mas olha só, tu destacou aí os adversários do Grêmio, né? O Vasco, por exemplo, a gente tem aí o gol do Vila Nova. O Vasco perdeu pro Lanterna, 1-0. O Vasco demitiu o técnico, o Maurício Souza ficou 8 jogos no comando. O Grêmio olha para os seus adversários diretos, tá todo mundo em crise. Tira ali o Cruzeiro, não sobra ninguém, meu amigo. E o que eu acho engraçado também é o seguinte, Renato Portaluppi está sendo cogitado para treinar o Vasco. O Vascão? O Vascão. Será que ele aceita? Bom, eu acho que aceita, hein? Sei. Ele tem história lá, já treinou. Mas será que ele quer treinar agora? Mas só um pouquinho, né? Bota a classificação de novo. Vai me dizer que é um desafio difícil, né? Vai me dizer que é difícil agora. Assim, os 4 primeiros, gente, o Campeonato Brasileiro da Série B acabou. Esses 4 primeiros aí subiram. Entrega a faixa de acesso para os 4 aí, Glauco. É ou não é? Até porque eu tô vendo ali Londrina, Sampaio, ninguém CRT, aí tem a menor com todo condição. respeito, Sport. Talvez o Sport, mas olha lá, o Sport tomou 4 do Sampaio Corrêa. E vou te dizer o seguinte, o Grêmio nem precisa ganhar da Chapecoense. É manter essa... de novo esse papo. De novo esse papinho. Vocês são muito chatos. Vocês querem que jogue, dê show e seja campeão da Série B? Que campeão da Série B, rapaz? O negócio é subir pra Série A. Para com isso. O Grêmio tem que buscar... Assim, vai dar guete? Não vai dar guete. Vai dar bombeiro? Não vai dar bombeiro. bombeiro. Tu acha que se o Grêmio fosse campeão da B, ninguém ia comemorar? Na guete? Óbvio que sim. Para. Tá escalado então, tá? Bota na escala aí. Guete, é com ele. Mas acho que não vai rolar porque o Grêmio não vai conseguir alcançar o Cruzeiro. Meu palpite, tá? Olha só, Glauco, a gente vai encerrar hoje o Blocão do Esporte com aquele vídeo curioso. Não sei se tu estava acompanhando durante as tuas férias, mas a gente sempre mostra um vídeo curioso, diferente, bizarro, às vezes bonito, claro que às vezes eu tô acompanhando, rapaz. Sei, tá bom. Hoje é na Suécia. Olha o que fez esse zagueiro. Esse cara teve a pior atuação do domingo. Ele fez um gol contra, tá? Como é que ele dominou ali? Ele não dominou. Esse é o cara. Ele deu uma espirrada da... E alguns minutinhos depois ele fez pior. Ele foi tentar dominar e de novo. Olha, o mesmo cara. É o mesmo cara. Meu Deus, velho. Olha aqui, rapaz. Não, falou na Suécia. Aposentou, né? Ou vai ser aposentado. Tira essa imagem aí. Pelo amor de Deus. Gente, muito obrigado. A gente volta amanhã com todas as informações do estado. Tava com saudade, né? Vamos se despedir com um beijinho. Beijo. De longe. Tava com saudade.
Tchau. A gente volta. Tchau. Beijo. Um beijinho aqui. Ah, beijo, cara. Poxa.